momento especial que Deus nos concede. Muito bem, louvado seja Deus, agradeço a Deus pelo privilégio de poder estar aqui mais uma vez, nesta igreja amada, Reverendo Gerson, que é um dos ícones do nosso presbitério, graças a Deus pela vida dele, nos ensina sempre, nas nossas reuniões, do nosso concílio, uma pessoa muito querida por todos lá no nosso concílio. Louvo a Deus pela sua vida, pela vida da sua esposa, a irmã Raquel, pela vida da igreja, por vocês que me acolhem a mim e a minha esposa, e ao meu presbítero, irmã Ana. Vocês vieram todas com a gente? Todas, né? Estão sempre conosco, nos acompanhando também quando é possível, naturalmente, nas nossas idas e vindas. Louvado seja Deus. O texto já está ali, né? No telão. 1 Reis, capítulo 17. Isso, do versículo, vou ler do versículo 8. Vou ler até o 15. Até o 15 vou ler primeiramente, depois a gente pode ler mais alguns versículos. Vou ver se encerra a palestra hoje, porque nos domingos aí, estive lá em São Caetano do Sul, falando também sobre família, e usei esse texto mesmo. Só que eu consegui fazer só a primeira parte. São 2 partes dessa palestra, tomara que eu consiga concluí-la aqui com os irmãos. Então o texto diz assim, 1 Reis 17, começando no versículo 8, a história de Elias e a viúva de Sarepta. Diz assim: então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, demora-te ali, onde ordenei, a prestar bem atenção nas palavras, porque é importante, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. A DJ ali já está rápida, né? Louvado seja Deus. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher, viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, teu Deus, não tenho nada cozido, há somente um punhado de farinha numa panela, um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora, depois farás para ti mesma e para o teu filho, porque assim diz a palavra do Senhor, ou assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele e a sua casa muitos dias. Versículo 16. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Até aqui. Depois tem um momento triste na família aí, e aí depois novamente um momento de alegria. Muito bem. Coisas que podem colocar a nossa casa em apuros. Uma crise financeira pode colocar a gente em apuros, não é? De repente uma crise financeira, um desemprego, um empresário que enfrenta uma crise, uma falência. Tudo isso pode fazer a gente ficar com a nossa casa em apuros. Uma crise conjugal pode fazer a casa ficar em apuros. Marido com a esposa que não estão se dando bem, não estão se relacionando bem,
Isso pode trazer apuros para a nossa casa, para a nossa família, porque isso, se temos filhos, respinga nos filhos, respinga nos parentes, um relacionamento começa a ficar conturbado, faz com que a casa fique em apuros. Uma doença. Imagine, de repente, você está bem, está todo mundo com saúde, você vai ao médico e um diagnóstico triste, um diagnóstico difícil, aparece uma enfermidade e a gente fica em apuros. Não apenas aquele que está enfrentando a enfermidade, mas toda a casa, toda a família acaba passando por momentos muito difíceis, seja por uma situação financeira, como disse, seja por uma crise conjugal, seja por uma questão familiar, uma crise emocional, uma depressão, uma ansiedade, enfim, coisas do nosso século que podem fazer com que nossas casas fiquem em apuros. Há outras situações, como egoísmo, pode fazer a casa ficar em apuros, materialismo, consumismo, imoralidade, vaidade, são todas situações que podem fazer com que a nossa casa, o nosso lar, o lugar sagrado onde nós vivemos, fique em apuros. Quantas famílias a gente conhece, né? Eu já conheci, vocês também conhecem, quantas pessoas que enfrentaram essas coisas, viram suas casas que estavam caminhando bem, de repente começaram um turbilhão, uma tempestade, uma noite que parece que não vai ter fim. Quando a gente lê esse texto, né, ele está aí dentro das grandes ações de Elias. Elias aparece assim na história do nada, né? Ele é lá de Tisbé, e ele aparece no texto do nada. Diz a palavra que ele era um dos moradores lá de Gileade, da cidade de Tisbé, que na tradução nossa é lugar nenhum, lugar algum, e aparece diante de Acabe. Elias não tem referência sobre seu pai, sua mãe, sua família, só aparece esse homem, esse profeta. Ele é um enigma, tanto que ele, segundo as escrituras sagradas, nem chegou a experimentar a morte física. Ele foi levado aos céus, uma carruagem de fogo, e jogou ainda a sua capa sobre Eliseu, que passou a receber o espírito que nele estava, e Eliseu continuou o seu trabalho. Então esse texto, capítulo 17, depois o capítulo 18 também, ele vai contando os grandes feitos de Elias, e o primeiro feito de Elias está registrado aqui. Há uma seca, a fome, Elias ora, ele vai para uma fonte chamada Querite, fica lá um tempo, a fonte seca, e aí Deus dá uma ordem para ele, está aí no versículo 8, né? Veio a palavra do Senhor dizendo, versículo 9, dispõe-te, vai a Sarepta, onde eu ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. E a Bíblia diz, versículo 10, que ele imediatamente fez o que Deus mandou, ele se levantou e foi. Então, essa é uma magnífica história, mas eu queria que você entendesse uma coisa, que não é sobre Elias, não é sobre a viúva, é sobre o Deus de Elias, o Deus da providência. E por que esses textos da Bíblia? Porque às vezes nós corremos o risco, eu estou falando nós, porque nós pastores, como a gente pregamos, ou os pregadores, a gente exalta uma pessoa, né? Um apóstolo Pedro, um apóstolo São Paulo, um Elias, um Eliseu, mas na verdade nada na Bíblia é sobre eles. Não é sobre Abraão, não é sobre Jacó, não é sobre Esaú, não é sobre Sara, não é sobre Raquel, é sobre Deus, o Deus deles, o que Deus fez através deles, porque o que Deus fez através deles, pode fazer através de mim, e faz. Deus faz através de mim, através de você, através do pastor Gerson, há tantos anos aqui nessa comunidade, através da sua esposa Raquel, através da vida de cada um de vocês. O que Deus fez lá, por meio destes homens, Deus continua a fazer. E se por acaso alguma coisa nos impede de fazê-lo, Deus o faz de outra maneira. Mas a vontade de Deus, a obra de Deus, as ações de Deus, elas não param porque eu paro, porque eu desisto. Não, ela continua, porque Deus levanta outro. Conversei hoje com a minha esposa sobre isso. Falo sobre uma pessoa, vai sair e tal, Deus levanta outro. É sempre assim. Deus sempre tem alguém preparado para nos substituir. Por quê? Porque é assim que a vontade de Deus vai, e a obra de Deus vai caminhando, e Deus vai fazendo a sua vontade. Então,
eu queria que você pensasse nisso, quando eu falo dessa casa em apuros, e quando eu falo da ação de Elias, quando eu falo da ação da viúva, e quando eu falo desses personagens, dessas personagens, eu quero que você entenda que é o Deus deles, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, que está por detrás de tudo isso, fazendo a história acontecer. E agora mesmo, na vinda, né, conversando com o Paulinho, o Paulinho tem um desejo no coração dele e tal, de fazer uma viagem e tal, até quem sabe até mudar de país e tal. E aí a gente conversando no carro, porque a esposa dele chegou no carro, a sandália dela estourou, bem na hora que ela foi entrar no carro. Daí ela falou, graças a Deus que estourou aqui, né, essa história na igreja. Ela voltou para trocar a sandália. Enquanto ela voltou a trocar a sandália, eu fiquei conversando com o Paulinho, eu, a Fabiana e o Paulinho. Daí eu falei, Paulinho, graças a Deus que a nossa vida está nas mãos de Deus, e é Deus que realiza, porque se fosse na minha mão, se fosse na sua mão, a expressão que eu usei foi essa, nós estávamos fritos, né? Porque o que a gente ama hoje, a gente não ama amanhã, o que a gente quer hoje, a gente não quer amanhã. Não tem uma coisa que você pediu para Deus, Deus não te deu, e você ficou bravo, revoltado, e depois, passou um tempo, você, puxa, graças a Deus que Deus não me deu aquilo, não é? Porque nós seres humanos somos vulneráveis, nós seres humanos somos altos e baixos, somos muito emocionais, às vezes somos muito intempestivos, somos muito do momento, queremos muito uma coisa hoje, mas talvez amanhã já não queremos mais. Então eu queria falar sobre essa casa em apuros. Por que essa casa está em apuros? Porque falta alguma coisa nesta casa, ou algumas coisas. Então eu queria propor para vocês 4 pontos, 4 coisas que faltam nesta casa. E depois 4 coisas que eu posso fazer por esta casa. Quer dizer, Deus me usando para fazer. O que falta nesta casa? A primeira coisa. O que você acha que falta aí? Essa aguinha aqui é minha? O que falta na casa? Hã? Entendi? Comida. Comida a gente não tem vinho? O que falta nessa casa? Falta alimento, falta o básico para a subsistência. E essa é uma realidade, não é, Gerson? De milhares de pessoas em nosso país, que não tem o básico, que não tem alimento. Nós, graças a Deus aqui, falando de comida, todos nós temos. Agora mesmo, eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu fiz foi o quê? Ir lá na cozinha. Como diz a Fabiana, eu fui lá espiar a cozinha. Eu nem vou falar para vocês, não vão embora. Vão para a cozinha a hora que terminar aqui, porque a coisa está bonita lá. Não falta alimento para nós. Né, Fernando? Não falta alimento. Na sua casa não falta alimento, falta? Você abre a geladeira, não tem bastante coisa lá? Na minha tem bastante água. Não é? Não perde alimento na sua casa? Perde. Infelizmente, até alimento a gente joga fora. Não é? Porque não falta alimento na nossa casa. Mas nesta casa aqui estava faltando alimento. Deus manda Elias para uma casa que não tem comida. Porque Deus fala assim, vai para a casa da viúva, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. E quando ele chega na casa da mulher, justamente o que ele foi buscar, segundo a mulher, não tinha. O que nós encontramos então aqui, nesta passagem? Um caminho, um desafio, a nossa fé. A nossa fé. Um caminho difícil, que nós devemos seguir, que não é fácil. Deus te dá uma ordem, e você vai fazer exatamente o que Deus te mandou fazer, você está seguindo a vontade de Deus, você está sendo fiel a Deus, e de repente você vai encontrar exatamente o contrário, porque aquilo que parece que está prometido para você, não tem. Falta alimento naquela casa, falta comida, falta alimento. Na minha casa e na sua casa, não falta comida. Ela diz, tão certo como vive o Senhor, versículo 12, a nossa Fernanda pode colocar lá, não tenho nada cozido, há somente um punhado de farinha numa panela, um pouco de azeite numa botija, e vez aqui,
vou preparar esse resto de comida, 2 cavacos, para mim e para o meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Você consegue alcançar a angústia dessa mulher? Não tem marido, aquela situação, a época, ser viúva era uma situação muito difícil. A gente vai encontrar um texto parecido com esse, já com Eliseu, até o texto que eu vou pregar em Tatuí amanhã, no culto lá em Tatuí, na igreja de Tatuí, no capítulo 4, de 2 Reis, da história de Eliseu com a mulher lá que o marido morreu, ela não tinha filho, ela tinha 2 filhos, eles estavam sendo levados escravos. É uma situação parecida que Elias passou e que Eliseu passou. Então essa mulher está em angústia, porque ela não tem comida, ela não tem marido, ela não tem recursos, mas ela tem ali, diante dela, um homem enviado por Deus. Então na sua casa eu vou voltar, não falta comida, não falta alimento, mas às vezes falta mais do que o alimento físico, porque não só de pão viverá o homem. Repete comigo: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que procede da boca de Deus. Às vezes na nossa casa não falta alimento, mas falta oração, falta culto doméstico, falta o marido orar com a esposa orar com o marido. Não estou dizendo que você não ora, provavelmente a maioria aqui ora todos os dias. Pode ser que um outro não, talvez os mais novos, os meninos aí, talvez não ore todos os dias, esqueça, né? Mas normalmente a gente ora, não ora? Essa noite mesmo, eu acordei de madrugada, com uma pessoa na minha mente, e eu comecei a orar por aquela pessoa na minha mente, orando por ela, porque a filha desse amigo meu, um presbítero, que eu tive há muitos anos, lá na igreja de Sorocaba, ia ser internado e tal, e eu fiquei lembrando dele, e orando por ele. Aí levantei cedo, fazer uma caminhada. Quando voltei, estou lendo um livro lá que um reverendo do nosso presbitério me passou. De repente meu celular toca, eu olho o nome do homem. O homem ligou para mim, dizendo que estava internado, e que por estar internado, queria saber de mim, porque ficou sabendo que eu estava internado também. E a gente conversou um pouco. Mas às vezes a gente não ora em família, com a família. Às vezes a gente faz simplesmente aquelas orações burocráticas, na hora do almoço, às vezes na hora que vai dormir. Então a gente vai ficando fraco, vai minguando a nossa vida espiritual. A gente não faz culto doméstico, a gente não lê a Bíblia junto, e aí a gente começa a viver uma vida muito secularizada dentro da nossa casa. A gente vai para a igreja no domingo, beleza, no meio de semana não sei quantos vêm na igreja aqui, mas normalmente as igrejas são poucas pessoas que vêm, e aí a gente se alimenta no domingo e passa a semana meio às avessas. E aí a falta desse alimento leva ao segundo ponto que falta nessa casa. O que falta nessa casa? Além do alimento. O que você achou aí? Alegria. Quem dá mais? Vou dizer a primeira letra, começa com uma vogal. Falta esperança. Por que falta esperança? O que a mulher diz? Comê-lo-emos e morreremos. Acabou a esperança. Quando você o hino que nós cantamos é a esperança que falhou. Falhou a esperança na cara dessa mulher. Agora imagine, Fernanda, imagine o coração do profeta, que vai na casa da mulher, ordenado por Deus, e chega lá, e a mulher diz que vai comer e vai. Aí eu penso, que Elias pensou: como assim? Você vai comer e vai morrer, e eu? Eu faço o quê? O texto não diz isso, mas eu posso pensar:
eu faço o quê? Deus me mandou para cá, para você me alimentar, para você me sustentar, para você me hospedar, e agora você está dizendo que vai comer e vai morrer? E eu? Aí eu acho que ele olhou para o céu, sei lá para onde, falou: Deus, o senhor mandou no endereço errado. Eu acho que o Waze falhou aí. Tá certo, mandou para o lugar errado, era para outra casa, essa casa aqui não... O que você faz sem esperança? O que nos move, irmãos, é a esperança. A gente sempre tem uma esperança à frente, não é? Então, quando você é menino, menina, esse casal aqui do cantinho ali, vocês já casaram? Está namorando? Mas está pensando em casar ou não? Sim ou não? E você está querendo casar com ele? Sim? Verdade? Nossa, aí ó, já pede hoje, filho. Oi? Já está trabalhando? Oh, glória. Já tem salário? Amém. Quando a gente é moça assim, uma das esperanças da gente é casar, não é? Eu quero casar. Eu também queria casar, até que eu casei. Depois que a gente casa, vai para frente, a gente quer ser pai ou mãe. Às vezes consegue, às vezes não. Nós conseguimos. Fabiano, conseguimos ter uma duplinha. Uma menina e depois um menino. Aí depois que a gente casou, tal, que a gente já vai, que a mulher ficou grávida, tem filhos, a gente está empregado, a gente pensa no emprego melhor, num salário melhor, e vai pensando as coisas. Sempre na nossa frente tem alguma coisa que a gente pensa. Agora meus filhos casaram, os dois casaram, agora a gente espera ser avô. Paulinho já é, porque o Paulinho é bem mais velho que eu, então ele já é avô, mas eu não sou avô ainda. Eu sou avô assim, de coração, né, eu e ela, de um molequinho lá que a gente adotou, mas os nossos filhos não. E a gente sempre espera, agora eu quero ver meu neto crescer, minha neta crescer. A gente sempre vive a esperança nos move. A esperança nos move. Mas quando você perde a esperança, quando a esperança sucumbe, aqui nós temos uma casa sem alimento, mas mais do que sem alimento, aqui nós temos uma casa sem esperança. Porque você pode estar enfermo, você pode estar numa crise conjugal. Quem que nunca enfrentou uma crise conjugal? Eu não enfrentei eu nunca enfrentei uma crise conjugal. Eu enfrentei umas 50. Mas nós estamos aí, firme. Porque a gente sempre tem a esperança de que vai passar. Eu sempre penso assim comigo, vai passar. Isso eu falo para meus filhos, falo para Fabiana, vai passar. Uma crisezinha passa, um problema passa, uma enfermidade passa, uma dor passa, porque a gente tem esperança. Agora, quando a esperança sucumbe, você vai fazer o quê? Era o que faltava nesta casa. Além de alimento, nesta casa também faltava esperança. Olha que nota triste. Nota em tom menor, se fosse na música. Comê-lo-emos e morreremos. Não tem esperança. Talvez você já passou por esse momento, perdeu a esperança. Olhou para aquele filho, não tem mais jeito. Olhou para a igreja, não tem mais jeito. Olhou para o seu emprego, não tem mais jeito. Cheguei no limite, não aguento mais. Foi o que essa mulher falou. Acabou para mim. Senhor profeta, não sei como é que ela falou para o homem lá, Senhor, meu Senhor, acabou. Só tem esse restinho de comida, esses 2 cavaquinhos, vou fazer comida para mim e para o meu filho, nós vamos comer e vamos morrer. Mas falta mais uma coisa nessa casa. Além de alimento, falta esperança, falta
Você não sabe, você não pode, você sabe, né? Falta? O que falta aqui para essa mulher? O que falta nesse lar? O que falta nessa casa? Está em apuro por quê? Porque falta alimento, porque falta esperança e porque falta... Começa com a consoante agora. Dinheiro começa com D, mas não é dinheiro. Começa com D. Começa com di, e termina com to. Falta discernimento. Nessa casa falta discernimento, porque a Bíblia diz que Deus ordenou a mulher viúva que desse comida para o profeta. O texto diz claramente, onde ordenei a uma mulher viúva que teria comida. E quando eu li esse texto, uma vez, duas vezes, não sei quantas vezes já li esse texto, eu fiquei pensando comigo mesmo que muitas vezes, assim, um caminhão de vezes, que nos falta discernimento. A gente não discerne a vontade de Deus, está claro, como o sol meio-dia. Já viu aquele dia que o céu está azul, claro, aquele sol maravilhoso, está muito claro, está muito nítido o que Deus quer da minha vida. Mas me falta discernimento. Discernir. Ir ao cerne da questão. Entender a questão. Deus ordenou, mas a mulher vacilou. A princípio. Quantas vezes Deus ordena para você e para mim? Quantas ordens nós temos na Bíblia? Quantos mandamentos nós temos na Bíblia? Se nós olhássemos só o Antigo Testamento, nós tínhamos alguns mandamentos, algumas ordenanças, e se nós olhamos o Novo Testamento, nós temos muitas outras ordenanças, muitos outros mandamentos, especialmente os mandamentos, vamos pensar, só nos mandamentos de mutualidade, quantas vezes nós fazemos pouco caso, por não discernirmos os mandamentos de mutualidade. Amai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros, não diz amai o Chico ou a Francisca, é uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos, e assim vai. Se você for observar quantos mandamentos tem de mutualidade, você fica bobo. Instruí-vos, aconselhai-vos, e assim vai para frente. E nós simplesmente, a Bíblia diz, as mulheres mais velhas devem aconselhar as mulheres mais novas. Assim como Cristo vos perdoou, perdoai vós. Eu não perdoo. Morro, mas não perdoo. Não merece. Quantas vezes a gente vive assim? Fazendo exatamente o contrário do que Deus está mandando a gente fazer. Deus não perguntou se a pessoa merece ou não. Não está escrito que merece. Merecer ninguém merece. Quem é que merece o amor de Deus? Quem é que merece o seu perdão? Quem é que merece a sua graça? Quem é que merece o céu aqui? Nenhum de nós merecemos. O que temos, o temos pela graça, pela providência e bondade de Deus, na pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor. E da mesma forma como Ele agiu para conosco, nós devemos agir para com o outro, assim como eu vos amei. Então nessa casa faltava discernimento. Aí pensando por esse lado, ou por outro lado, às vezes a nossa casa, a gente põe a casa em apuros porque nos falta discernimento. A gente não entende o papel da gente. Marido não entende o papel dele, a mulher não entende o papel dele, os filhos não entendem os papéis que devem desenvolver. E por não entendermos ou não discernirmos isto, acabamos colocando nossa casa em dificuldade. Porque acabamos atribuindo à esposa uma função que ela vai fazer, ela vai desempenhar, porque a mulherada é arretada, elas pegam para valer. Mas só que não é função dela. E daí ela sofre. E daí a casa fica em apuros. O marido às vezes, não vou fazer isso porque eu quero evitar o conflito com a minha esposa. E aí a gente deixa as coisas acontecendo. A serpente está lá dentro da nossa casa, nós. O marido está de braço cruzado.
Quantas vezes você já disse, fale com a sua mãe resolve. Por que você não resolve? E às vezes, por essa falta de discernimento, a gente coloca a casa em apuros, a família em apuros, a esposa em apuros, um filho em apuros. Às vezes, porque o inimigo está dentro de casa. Se você olhar lá no Jardim do Éden, né? Com quem que Deus fez o compromisso? Aliança. Com Adão ou com Eva? O que Deus falou para Adão? O que Adão tinha que fazer? Ele tinha que cultivar e guardar o jardim. Sim ou não? Sim. O que significa guardar? Guardar significa ficar de olho. A tradução é pôr debaixo dos olhos, que o Senhor te abençoe e te guarde. Aquela expressão lá do número 633, é que o Senhor está sempre com os olhos postos sobre nós, somos guardados por Ele. Adão devia guardar o jardim. Guardar é cuidar, é zelar, é ficar de olho. Mas ele viu Eva conversando com a serpente. O que ele falou para Eva? O que ele falou para Eva? Nada. Omisso. Omisso. Aí Eva comeu o fruto e deu para ele ainda. E o que ele fez? Comeu também. E depois colocou a culpa em quem? Em Deus. A mulher que tu me deste. Por quê? Não discerniu o papel dele. Claro que isso tinha um plano de Deus, soberano, tal, a gente não discutia essa questão. Mas só que isso nos serve como alerta. Para nós somos homens. Exercer o nosso papel dentro de casa. Como capitão do lar, como sacerdote do lar. Não é que a mulher é inferior, não tem nada disso. Mas a mulher tem a sua função. Você olha na Bíblia, no texto de Efésios. Está escrito assim, maridos, como ele tem que fazer com a esposa? Maridos, amai. Esposas, serem submissas. Você não encontrou uma vez Deus mandando a mulher amar o marido? Não tem na Bíblia escrito para a mulher amar o marido, tem para o marido amar a esposa. Amai as vossas esposas. E como que é esse amor? É esse amor romântico? Pega lá o cartão, gasta R$20 lá. É um pouco mais de 20? Tem um homem que olhou para mim, 20? Você está de brincadeira? Wagner, aumenta mais 2 zeros. Como é que é esse amor? É como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Como que é a igreja em relação a Cristo? É perfeita? Não, é falha. Minha esposa é muito falha, então por isso que você tem que amá-la. Exatamente por isso, que ela é falha. Mas minha esposa fala muito, então é porque você fala pouco. Comece a falar mais. Às vezes falta discernimento. Para os filhos, para os pais. E aí a gente coloca a casa da gente em apuros. E mais uma e última coisa. Eu vou passar para o final. Então primeiro, falta alimento. Fala comigo. Falta esperança, falta discernimento e falta direção. Falta direção. A casa estava perdida, não tinha direção, não é? Estava sem direção. Sabia o que fazer? Às vezes a gente chega nessa situação, não chega? A gente fica meio sem saber o que fazer, e agora? O que é que eu faço? Vou para a esquerda, vou para a direita, recuo, avanço, falo, não falo? Às vezes falta direção. Essa é a chave final da questão. Por que Deus enviou o profeta lá? Só para comer, beber, ser hospedado, dormir? Não, claro que não. Eu penso que Deus enviou o profeta para aquela casa, exatamente para dar direção àquela casa. O profeta de Deus seria muito mais importante para aquela casa do que a casa para o profeta.
E aí tem uma chave para a gente viver uma vida melhor. Porque às vezes nós esperamos muito dos outros, ou muito do outro. A gente espera muito que o outro dê o passo, que o outro estenda a mão, que o outro venha ao nosso encontro. Então Deus mandou o profeta lá, não era só para comer o pão, o resto do pão que a mulher tinha, desculpa a expressão resto, o que estava ali acabando na mulher, ou tomar a água dela, ou usufruir da sua hospedagem. Deus mandou o profeta ali para dar direção àquela casa que estava perdida. E às vezes Deus nos coloca em situações, irmãos, exatamente para isso, para dar direção, para mostrar o norte, o rumo. Quantas pessoas com as quais você convive todo santo dia, que estão sem direção, que estão sem rumo, não sabem o que fazer, estão vivendo sem esperança, estão perdidas. Jesus Cristo falou, Mateus escreveu, acho que é Mateus 9,35, se não me engano, disse assim, que Jesus andava por todos os cantos, de um lado para o outro, pregando, ensinando, curando, evangelizando, e ele olhou para a multidão e viu que eram ovelhas que não tinham um pastor. Então ele olhou para os discípulos e disse, olha, rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara, porque tinha muita gente sem direção. Ovelhas que não têm pastor são ovelhas sem direção, que podem ser devoradas. Então por que Deus colocou você nessa casa? Você pode ser um pai, pode ser a mãe, pode ser um filho, pode ser uma filha, ou na igreja, porque Deus deseja que você seja ali um ponto de equilíbrio, alguém que mostre o rumo, o caminho, a direção segura. Mas está nas nossas mãos. Já falei que é uma responsabilidade masculina? Sim, mas às vezes também, Deus pode usar uma terceira pessoa, uma segunda pessoa que não seja o homem, para dar a direção, a orientação naquela casa. Muito bem. Então vou terminar aqui. Entenderam? Então, aquela casa estava em apuros porque faltava. O que faltava mesmo? Fala mais forte. Certo, é isso que faltava. Agora, o que é que, em face do que falta, eu já descobri o que falta. Onde é que eu estava? Ah, sim. Aconteceu um fato, uma situação, e aí houve uma discussão, e aí eu falei, olha, as pessoas estavam discutindo, perto de mim estava eu, o sogro da minha filha, o meu filho. Aí eu falei para eles, olha, numa loja, né? Eu falei para a pessoa da loja, falei, olha, seguinte, ó, não adianta vocês nos apresentarem o problema, vocês têm que nos dar uma solução. A responsabilidade é de vocês, não é nossa. Nós somos os clientes, pedimos a boininha cinza e vocês estão nos querendo passar uma boininha azul. Mas a boininha é cinza. Ó, está aqui o desenho, está aqui o vídeo, está aqui o número de referência da boininha. Ah, não, está certo. Não. Vocês têm que solucionar o problema. Então não adianta ficar discutindo aqui. Solucionem o problema para a gente. Posso dizer para vocês que eles não solucionaram, mas era a obrigação deles solucionar. Então o que a gente pode fazer? Então nós apresentamos o problema, agora o que nós podemos fazer para solucionar o problema da falta de alimento, da falta de esperança, da falta de discernimento e da falta de direção? A primeira coisa que nós precisamos fazer é mudar para viver. A gente precisa mudar a atitude, mudar o comportamento, mudar a conduta. Isso é fundamental para a manutenção da saúde da família. O problema é que poucos querem mudar. A gente quer mudar o outro, mas não a gente mesmo. E quando a gente não muda, quando a gente não está disposto a mudar, as coisas também não mudam. Tem até uma frasezinha que diz assim, quando você muda, tudo muda. Se muda a perspectiva. Se eu colocar o número 6 aqui, se eu tivesse o número 6 aqui na minha mão, e olhasse para vocês viam que era 6. Mas se eu virasse, ele seria 9. Depende da perspectiva que a gente olha as coisas.
a situação. Às vezes nós não queremos mudar. Eu nasci assim, eu cresci assim, serei sempre assim. Gabriela, pau que nasce torto, até a cinza é torta, não é? A gente acha que não, a gente precisa mudar às vezes. Eu já falei, quantas vezes você já falou isso? Você que tem filho, já falei 1000 vezes com esse menino. Alguma coisa está errada. Falou 1000 vezes, não entendeu? Mude o jeito, mude a forma de falar. Talvez não seja o falar, talvez não esteja no falar simplesmente, no dar uma ordem, talvez seja no exemplo, talvez seja aquilo que eu estou falando para ele ver em mim, antes dele mesmo fazer. Às vezes eu ordeno uma coisa que eu mesmo não faço. Eu vou lá, está falando isso para mim, mas está pedindo uma coisa que você mesmo não faz. Não estou dizendo que estou desculpando o que seu pai mandou. Eu penso que meu pai também não fazia muitas coisas que ele nos mandava fazer, mas ele mandava e pronto, a gente fazia, acabou. Não ficava perguntando, o senhor não faz? Se a gente falasse assim, já levava um pedala Robinho, né? Então se você quer que as coisas mudem, mude você. O que é que eu preciso mudar para a minha casa sair do apuro, para a minha casa melhorar, para a minha família melhorar, para a minha igreja melhorar? Não tenho nada, vou morrer, vou comer, eu e meu filho. Nem pensou no Elias, você está de fora. Vai comer eu, o meu filho, vamos comer você. E se ela fizesse exatamente isso que ela fez, que ela pensou, que o texto nos mostra aqui na história, na narrativa? Certamente, de fato, ela teria comido e morrido, se ela não mudasse. Mas, pela vontade de Deus, soberania de Deus, claro, ela mudou. Ela mudou. E por mudar, a sua casa foi salva. Mas é uma mudança pequena, uma alteração pequena que você precisa fazer no seu relacionamento, no seu comportamento, na maneira como você fala com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos, com os integrantes da sua casa. Isso é uma coisa pequena, mas que está trazendo malefício, não está trazendo benefício. Então essa é a primeira coisa. O que é que você pode fazer? Mudar para viver. Repete comigo. Mudar para viver. Segundo, repartir para ter. A bênção vem da partilha. Da partilha. Tem uns textos da Bíblia que são fantásticos, né? Que Jesus estava lá, tal, pregou bastante, ensinou bastante, foi escurecendo e tal. O povo estava com fome, não tinha comida. E Jesus chegou para os discípulos e falou, os discípulos chegaram para Jesus e falaram, Jesus, é o seguinte, está muito tarde já, manda esse povo embora. Espere para que eles possam ir pela cidade e comprar comida, porque está ficando tarde, não tem comida. Jesus falou para ele, dai-lhes vós mesmos de comer. Não tem nada, não tem jeito, se eu tenho muita gente, não tem nada. O que vocês têm? Tem um menino aí, diz que tem 5 pães, 3 peixes, traz para cá. Mas Jesus simplesmente multiplicou aquele pão e soltou a revelia? Não. Se soltasse a revelia, meia dúzia comia e o resto ia passar fome. O que Jesus mandou fazer primeiro? Organizou, divide em grupos de 50, em grupos de 100. Depois que organizou, dividiu. E porque organizou e porque dividiu, o que aconteceu? Sobrou. Não é assim? Por que estava acontecendo o problema na igreja de Corinto? Quando Paulo orienta sobre a ceia. Porque muitos chegavam antes, comiam, bebiam, e quem chegava depois não tinha mais o que comer. Porque não tinha organização. Não tinha partilha. Quando a gente partilha as coisas se multiplicam. É impressionante como isso é verdade. Como isso é verdade. Um dia eu estava lá em casa, morava lá em Santa Rita ainda, eu e o Fabiano. Meu irmão falou, estou indo para sua casa aí e tal, nem acho que alguém que tinha morrido lá, não lembro o que era. E, posso almoçar aí? Eu falei, claro, pode vir almoçar aqui em casa e tal. Só que daí ele veio mais 3 com ele.
E agora? Ô Luizinho, eu vi com mais 3 tal. Falei, onde come 1, come 2, come 3, come 4, come... Na casa do crente não falta comida. Tinha uma irmã lá, chamada Gláucia. Era a Gláucia que estava lá, né? Mandei ela fritando os bifes, foi fritando, e o pessoal foi comendo, todo mundo comeu, todo mundo saiu com o bigode engordurado, não faltou, porque a gente reparte. Quando a gente reparte, sobra. Sempre que você reparte, sobra. Veio um amigo nosso de Santa Rita, trouxe um pó de café para mim. Trouxe para você de presente, não só para mim, para algumas pessoas, trouxe para o senhor também, pastor tal. E falei, puxa, cara, você tem mais aí no carro? Tem. Eu falei, então eu quero comprar 2. Você trabalha com isso, cara, você fica dando pó aí, cara, vamos abençoar a sua vida. Comprei 2. Daí tinha uma amiga minha comigo, falei, leva para o seu pai e para sua mãe, que eu sei que eles gostam de café, e é um cafezinho gourmet e tal, leva para eles de presente. Aí sobrou um lá em casa, e tinha o meu, e tinha mais um. E eu falei para Fabiana, dá esse pó de café para fulano, uma pessoa que tinha dado umas coisas para a gente lá. Falei, dá para ela lá, tá, ela vai gostar. Mas vai ficar só com o meio. Tá bom, vai ficar com isso aqui. E o que vai acontecer o quê? O quê? 1 minuto depois, 2 minutos depois, um amigo meu ligou, de um outro estado, falou, pastor, minha mulher está indo aí, estou mandando 2 pacotes de pó para você. Se você reparte, você tem. Deus te dá. Agora você precisa repartir. O que aconteceu com a mulher ali? Ela repartiu. E porque ela repartiu, faltou azeite? Faltou farinha? Faltou comida? Faltou o básico? Não faltou. Então aprenda a repartir. Agora, aqui nós estamos falando de comida e de bebida. Mas tem outras coisas que nós devemos repartir. Que a gente não reparte. A gente é egoísta, a gente segura pra gente. Às vezes tem alguém que precisa de uma visita, mas a gente não visita. Tem alguém que está enfermo, está precisando de uma oração, mas a gente não ora. Tem alguém que está precisando de um abraço, mas a gente não abraça. A gente segura pra gente o abraço, a oração, a visita. A gente fica protelando, procrastinando, não faz o que precisa ser feito, não reparte os dons que Deus tem nos dado. Quando você reparte, Deus multiplica. Por que uma outra pessoa na igreja tem 1, 2, 3, 4, 5, faz 10 coisas na igreja? Porque ela faz, e o outro não faz. Não é porque o outro não tem dom, não é porque não tem talento, é porque não faz. Porque a hora que começar a fazer, vai começar a multiplicar na vida dela. Porque é assim que funciona. Deus, irmãos, Ele não é miserável, Ele não é mesquinho. A Bíblia diz que Ele nos abençoa com bênçãos sem medida. Ele nos dá bênçãos. Agora a gente segura. Você quer sabedoria? Eu quero. Você busca, você ora, você pede. Se você busca, se você ora, você pede, você vai ter. Porque a Bíblia diz que Deus dá a todos liberalmente e nada pode impedir que Ele o faça. Então essa é a segunda coisa. Então a primeira coisa, mudar para viver. Segunda coisa, repartir para ter. Terceiro, o que mais que preciso fazer? Uma coisa que normalmente a gente não faz. Tem muito filho que não faz. Obedecer. Paulinho foi filho desobediente, né? Obedecer para vencer. Mudar para viver, repartir para ter, obedecer para vencer. Quando a mulher obedeceu ao profeta, o profeta que falava em nome de Deus, obedeceu a Deus, ela se tornou vencedora. Porque ela tinha um filho na casa. O que aconteceu com esse filho? O que aconteceu com esse filho? Morreu. O menino morreu. E a mulher ficou revoltada. Aí Elias vai para Deus e fala, Senhor, o que aconteceu? Até essa mulher que está cuidando de mim, o Senhor veio contra ela e ela matou o filho dela. E Elias ressuscita aquele menino. Agora, começou aonde a ressurreição daquele menino?
Começou na hora que a mulher começou a obedecer ao que o profeta falou. Você não sabe o que vai acontecer lá na frente. Você não sabe o que vai acontecer daqui 10 anos. Daqui 10 anos não, você não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente não sabe de nada. A gente acha que sabe. A gente imagina que, vai fazer isso, fazer aquilo, você não sabe. Agora, quando você anda debaixo da obediência, da vontade de Deus, aconteça o que acontecer, você sabe que você está debaixo da vontade de Deus. E não importa o que vai acontecer. Não importa. Porque o que é a fé, né? A gente fala que fé, né? Eu tenho fé, que eu vou orar, aquela pessoa vai sarar. Mas isso não é a fé. Isso não é fé. Isso é uma troca, na verdade. A minha fé está no fato de que eu vou orar e a pessoa vai sarar. E se a pessoa morrer? É porque eu não tenho fé? Ou é porque Deus não tem poder? Não. Porque a fé é uma entrega. A fé é uma confiança. Tenha saúde ou tenha doença, viva ou morra, a minha fé não está posta naquilo que eu posso ter ou deixar de ter. A minha fé está colocada em Deus. Se aconteceu aquilo que eu não queria que acontecesse, é porque isso é a vontade de Deus. E se isso é a vontade de Deus, está tudo bem. Tudo bem. Mas às vezes nós invertemos, nós achamos, Deus não quis, Deus está contra mim, não sei o que mais, é porque eu não tive fé suficiente. Não é nada disso. É porque nós colocamos a nossa fé em nós mesmos, nos nossos recursos, não na soberania de Deus, o que Deus deseja, o que Deus quer realizar. Então a mulher obedeceu e venceu. O que ela pensou que ia acontecer de morte, surgiu em vida. Mas o que estava vivo, de repente, morreu. Agora imagine para uma viúva, uma mulher que já era viúva e que agora perde o filho. Imagine a angústia. Mas quem estava ali? A presença do próprio Deus. E quando Deus está na sua casa, quando Deus está presente na sua casa, aquilo que pode ser uma grande tragédia, pode então virar um grande motivo de oração. E eu vou terminar aqui com essa última frase, que eu penso que está no texto, nos versículos seguintes. Então você precisa mudar para viver, você precisa repartir para ter, você precisa obedecer para vencer, e você precisa orar. Você precisa orar para triunfar sobre qualquer situação da sua vida. E foi exatamente isso que o profeta Elias fez naquela casa. Ele orou para aquele menino que estava morto, e aquele menino veio à vida. Não devemos passar um dia sequer sem orar por nossa família. Se você tem a oportunidade de orar com seus filhos, ore. Ainda dá tempo. Se você tem a oportunidade de orar com a sua esposa, ore, ainda dá tempo. Se você tem a oportunidade de orar com o seu esposo, o faça, ainda dá tempo. Se você tem a oportunidade de orar com uma pessoa que está enferma, ore, ainda dá tempo. Ainda você tem a oportunidade. Você não sabe o que vai acontecer depois. Talvez quando você tiver 80, 90 anos, se você chegar até lá e você olhar para trás, talvez você vai desejar, vai clamar, para que você tivesse só mais um dia, com uma criança, com um marido forte, com uma mãe saudável, com um pai saudável, com filhos saudáveis. Mas aí não vai adiantar mais. Mas hoje ainda dá tempo. Hoje ainda dá tempo. Eu não sei se a sua casa está em apuros ou não. Não sei se lá na sua casa falta alimento, não sei se lá na sua casa falta esperança, não sei se lá na sua casa falta discernimento, não sei se lá na sua casa falta direção. Não sei se você tem disposição para mudar. Algum comportamento, alguma conduta, alguma forma que você está agindo, que não está sendo boa, legal, que não está agregando, nem na casa, nem na igreja, nem em lugar nenhum. Não sei se você tem essa disposição. Não sei se você tem a disposição de obedecer para vencer. Não sei se você tem a disposição de repartir para ter. Não sei se você tem a disposição de orar
para triunfarem. Mas eu sei que é isso que a Escritura fala. O que nós vamos fazer, mas aí é uma outra coisa. O que nós vamos fazer com o que Deus nos diz, nos manda, nos ensina, é um outro fato, é um outro ponto. Mas é isso que a Bíblia nos mostra nesta noite. Então eu queria que nós tivéssemos um momento agora de oração de 2 em 2, junto com uma pessoa que está do seu lado aí, ou de 3. Vamos ter esse momento de oração, de orar pela nossa casa, pela nossa família, de orar por você mesmo, por você mesma, orar pelo seu casamento, enfim, não sei. Junte aí alguém, não fique sem orar. Vamos ter um momento de oração na presença do Senhor. Vem aqui, vamos orar aqui. Eu vou orar com minha esposa aqui. Fernanda, vem cá também. Vai ficar aí? Vamos lá. Vamos orar. Obrigado a Deus, obrigado Senhor por esta oportunidade ímpar que o Senhor nos concede. Obrigado por podermos refletir sobre família, refletir sobre nossas responsabilidades, sobre nosso compromisso, sobre nossa lealdade para com aqueles que convivem conosco. Obrigado pelas tantas vezes que o Senhor nos corrige, nos admoesta, nos disciplina dentro da nossa casa. Obrigado, Pai, por nos ter permitido um lar, uma família, por ter nos dado, Pai, neste mundo tão conturbado, tão difícil, Senhor, uma igreja, nós podemos nos reunir. Obrigado, Pai. Continue, Deus, segundo a Tua boa mão, nos dirigindo, e todas as vezes que nos encontrarmos em apuros, por falta de alimento, por falta de esperança, por falta de discernimento, por falta de direção, que o Senhor nos ajude, Pai, a mudar o foco, a ajustar as velas do nosso barco. Ajuda-nos, Pai, a mudar para
para viver. Ajuda-nos a repartir o que temos, seja em amor, em carinho, em elogio, em respeito, em bom tratamento com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos pais. Ajuda-nos a repartir tantos dons que o Senhor tem nos dado, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a obedecer e ajuda-nos a orar. Ensina-nos a orar, Pai. A orar com aqueles que estão mais próximos de nós. Quantas vezes, Pai, oramos com os outros, mas não oramos com a nossa esposa, com o nosso esposo, com os nossos filhos, com os nossos pais. Ajuda-nos, ó Pai, a reorientar a nossa vida de oração, para que assim a nossa casa possa sair do apuro, do aperto em que ela se encontra, para a honra e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Reverendo, obrigado, irmão.